Bom dia, queridos, que a paz de Cristo esteja no seu coração. Agora são 2 horas e 45 minutos. Aí você pergunta, o que você está fazendo acordado uma hora dessa? Eu confesso para os irmãos, eu estou saindo de casa e estou indo lá na minha igreja buscar a presença do Senhor Jesus. Aí talvez você possa dizer assim, mas não dá para orar dentro da tua casa, dentro do seu quarto? Até dá, mas aí eu tenho esposa, tenho criança pequena em casa, e eu confesso que eu gosto de fazer um pouco de barulho. Aí eu acabo acordando a minha família, então por essa razão a gente tem o hábito de orar na igreja. Toda terça e quinta nós temos oração na nossa igreja, das 5 às 6. Eu gosto de chegar um pouco mais cedo, porque eu já acostumei a acordar esse horário, 3 horas, 4 horas, 2h30, enfim. Eu tenho sono leve e acordo mesmo, não tem o que fazer. Queridos, preste atenção, a oração, ela muda tudo na nossa vida. Ela muda a maneira da gente enxergar as coisas, ela muda a maneira da gente agir, ela muda a maneira da gente se relacionar com as pessoas, ela muda a maneira da gente enxergar o mundo. Quando a gente ora, eu confesso, há uma paz dentro do nosso coração. Isso não quer dizer que nós estamos isentos de lutas, de dificuldades, de passar por provações, de enfrentar problemas, nada disso. Lutas, problemas, dificuldades, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E é interessante que a gente vence uma, começa a outra, vence outra, começa a outra, e por aí vai. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque quando nós oramos, nós intercedemos, clamamos a Cristo, nós começamos a ter uma visão diferente de tudo na nossa vida. O negócio começa a ficar tão bom, tão interessante, que a gente começa a ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Não repare que eu vou estar passando em alguns lugares que vão estar escuro, mas você escuta o áudio. Vou continuar falando. Então é isso. Sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar? Me faz lembrar de um camarada na Bíblia, chamado Daniel. Era um profeta. No capítulo 10 do seu livro, Daniel, ele decide buscar a presença de Deus. Mas olha que interessante. Quando ele decide buscar a presença de Deus, eu acredito que, assim como Daniel, assim como ele, nós também talvez pensamos da mesma forma. Pelo menos eu penso. Quando a gente ora, a gente quer a resposta. Sim ou não? A gente quer a resposta. A gente quer que Deus fale ali na hora, imediato. Quer que o milagre aconteça. E a gente fica doido. A gente dobra o joelho, Senhor, resolve isso, resolve aquilo, e por aí vai. Mas o texto é tão interessante que a Bíblia diz que Daniel se colocou de joelhos e ele colocou um propósito no seu coração de orar 21 dias. E a resposta da oração de Daniel não chegou no primeiro dia, da forma que eu acredito que ele ficou esperando, porque a gente ora já ansioso muitas vezes, querendo a resposta imediata, querendo que o milagre aconteça, querendo que as coisas se resolvam. A gente tem esse hábito de querer que as coisas dê certo para nós. Mas o texto diz que Daniel ficou 21 dias orando. Mas o interessante de tudo isso é que quando a resposta chega, o mensageiro diz para Daniel: Daniel, desde o primeiro momento que você aplicou o seu coração a buscar a Deus, o Senhor já tinha me enviado para te dar a resposta, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Então uma das coisas que você precisa entender é que o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Então, muitas vezes, a resposta que você tanto almeja, que você tanto precisa, talvez não vai chegar na hora que você quer. Talvez vai levar minutos, talvez vai levar horas, talvez vai levar dias, ou talvez até meses, e por que não dizer até ano. Mas o que você não pode é desistir de ter uma vida de oração. A Bíblia diz, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Estamos chegando aqui numa parte clara, com luz. Então preste atenção, queridos. A oração, ela tem que ser algo perseverante na nossa vida. A gente não pode orar hoje e já desistir amanhã. A gente não pode orar agora e já querer que a resposta chegue do jeito que a gente quer. Existe um mundo espiritual. Então nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia. Seja na nossa mente, seja na rua, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. Há uma guerra travada no mundo espiritual. Mas nós temos que ser como Daniel, perseverante. Depois de 21 dias, a resposta dele chegou. Talvez na sua vida aconteça da mesma forma. Você tem orado
esperado pela resposta, mas uma batalha espiritual está sendo travada no mundo espiritual, para que a resposta da sua oração não chegue. Mas o meu conselho para você nessa madrugada, 2 horas e 50 minutos aproximadamente, é que você continue perseverando, buscando, clamando a Deus, porque a oração faz toda a diferença. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e eu responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor tem coisas grandes para a tua vida, o Senhor tem coisas grandes para a tua casa, o Senhor tem coisas grandes para a tua família. Ele tem resposta sim para as suas orações, para os seus inquietamentos. Deus tem vitória para a tua vida, mas você precisa perseverar. A Bíblia diz em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, é um texto clássico que fala a respeito de oração, muito lido em época de política. Em época da pandemia eu ouvia muito esse texto, eu ouvia muito esses versículos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é isso mesmo. Quando a gente ora, meu irmão, Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história. Eu me lembro do profeta Jonas. O Espírito Santo me faz lembrar quando Jonas, ele deixa de cumprir uma ordem de Deus, de ir para Nínive, e ele vai para Tarsis, porque o Senhor tinha dado a ele uma ordem que Nínive seria destruída por causa do pecado. E ele toma o barco para uma direção errada, mas ele disse que aquela cidade seria destruída em 40 dias. E quando acontece todo aquele rebuliço na vida de Jonas, a ponto dele ser cuspido ali no mar por um grande peixe, quando ele começa a pregar, diz a Bíblia que aquele povo começa a orar, aquele povo começa a jejuar, começa a se dobrar diante do Criador, diante de Deus. E o Senhor naquele momento não destrói a cidade de Nínive. O que é isso? O poder da oração, o poder de uma busca intensa da parte de Deus. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8: eu quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Queridos, nós não podemos parar de orar, porque a Bíblia também nos diz a respeito de orar sempre e nunca desfalecer. Se você quer ter vitória para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu ministério, você precisa orar, porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com Cristo, nós nos relacionamos com o Senhor, nós nos relacionamos com o Criador. Sabe que o Espírito Santo me faz lembrar uma outra passagem bíblica? Me faz lembrar de Jó. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. Sabe uma outra coisa que Jó fazia muito interessante? Ele levantava à madrugada para oferecer a Deus sacrifício de holocaustos a favor da sua família, porque Jó tinha medo que os seus filhos pecassem. Então Jó fazia o quê? Ele oferecia ao Senhor sacrifícios, ele orava, ele buscava para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. Olha para você ver a importância da oração, da intercessão pela nossa família. Só que tem uma coisa muito interessante: depois que Jó passa tudo que ele passou, ele perde todos os seus filhos, ele perde ali todos os seus bens. Você conhece muito bem a história, não é sobre isso que eu quero falar, mas tem uma coisa interessante, que ali, em um determinado momento, o Senhor se revela a Jó de uma forma diferente. Aí Jó, ele cai na real e ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque no momento da luta ali, no momento da prova, a Bíblia diz que antes do Senhor virar o cativeiro de Jó, o texto é claro em dizer: Jó orava pelos seus amigos. O que Jó fez? Ele se relacionou com Deus ainda mais, ele buscou ao Senhor ainda mais em oração. E ali ele começou a entender que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas a partir daquele momento os seus olhos estavam contemplando a Deus. Ou seja, o relacionamento de Jó com o Senhor foi fortalecido. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, um relacionamento íntimo. E como nós podemos conseguir isso? Através de uma vida de oração. Quando a gente bate muito na tecla, vamos orar, vamos buscar, vamos interceder, vamos colocar o joelho no chão, a boca no pó, queridos, não é para fazer bonito, não é para dizer que nós somos oradores mais do que as outras pessoas, não é. É porque há uma necessidade na nossa alma, há uma necessidade nesse tempo. Meu irmão, é só você olhar à sua volta. Nós estamos há poucos dias de uma catástrofe natural que aconteceu na Venezuela. Mais de 1.500 pessoas mortas, cidades destruídas. Meu irmão, quantas tragédias acontecendo no Brasil, no mundo, e nós muitas vezes estamos com os nossos braços cruzados, querendo só adquirir bens, possuir, ter as coisas, que a vida nossa esteja tudo redondinho, dando certo. Não é ruim isso, mas nós temos que entender que o mundo espiritual existe, e nós, como servos de Cristo, cristãos, homens e mulheres de Deus, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós assumimos esse compromisso quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, de estar com Ele, de estar perto dele. E como é que eu posso me relacionar com Jesus se eu não quero falar com Ele?
Como é que eu posso me relacionar com Jesus se eu não tenho